Depois da bebida abençoada, vamos dar continuidade ao nosso culto. Em nome de Jesus. É isso. Vamos ficar de pé. É o seguinte, já vamos dar início louvando ao Senhor com alegria, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por aqui estarmos, para te adorar, para te louvar, Pai. Entregamos a Ti nossas vidas, Senhor, e te agradecemos por tudo que tens feito. A palavra de Deus diz que o Senhor é nosso pastor e de nada teremos falta. Sabemos que o Senhor complementa, Pai, tudo aquilo que achamos que necessitamos em alguns momentos e por não sabermos a Tua vontade, Pai, e às vezes não
tuas mãos, a gente fica frustrado, ficamos frustrados com algumas coisas, Pai. Mas como a tua palavra diz, Pai, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor sempre cuida de tudo para nós. Possamos declarar sempre em nossas vidas que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Obrigado por mais esse amanhecer, Pai, em nossas vidas. Por nos trazer até aqui, guardados, Pai. O Senhor esteja abençoando aqueles que estão em seus lares, Pai. Que o coração deles esteja ardendo, Pai, de vontade de estarem aqui, mas por algum motivo não puderam estar. O Senhor esteja visitando Renato, Cecília, Cadu, lá no hospital. Sabemos que o Senhor é o Deus da cura, Pai. O Senhor esteja visitando, dando tranquilidade para o Renato, para a Cecília, nesse momento também, Deus. Calentando o Cadu, pois sabemos que ele passou uma semana se sentindo mal, tentou de todas as formas ser forte, mas devido a esse problema ele teve que ficar internado lá. Sabemos que a tua mão está sobre ele. Deus esteja visitando cada um dos enfermos da tua casa. Às vezes, por algum motivo, as pessoas acabam não declarando que estão passando por alguma necessidade, alguma doença, mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor sonha e conhece todos os corações. O Senhor esteja visitando a cada um, Pai, em nome de Jesus. Que aquele alimento ali fora está sendo preparado, Pai. Que ele seja uma forma de evangelismo dentro de muitas e muitas casas que vão chegar. Que ele seja abençoado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. E por isso te agradecendo por tudo que o Senhor faz. Poucas palavras aqui, nós vemos tantas coisas que o Senhor faz no nosso meio, Pai. E às vezes nem notamos durante o dia de tudo que o Senhor fez por nós. Mas que podemos te agradecer por ter lembrado de nós em todos os momentos. E nunca se esqueceu de nós. Para que podemos estar declarando ao Senhor que somos teus filhos, e te adoramos e engrandecemos o teu nome. Por isso, louvamos ao Senhor com alegria, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor? Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus.
senhor, algum pastor, de nada terei que falar. Às vezes passamos por momentos em nossas vidas que a gente acha que a gente precisa de muitas coisas, né? Às vezes vemos pessoas passando por cada coisa e sendo grato por uma coisinha mínima. Isso acaba impactando o nosso coração. Fica pensando, cara, eu vi um vídeo de um rapaz ajoelhado num ponto de ônibus, orando a Deus que ele ia vender paçoca. O cara passou de carro, olhou e falou, quando ela fez a volta, parou perto dele e ele continuou orando. Aí chegou perto dele e falou assim, ele acabou de ver e falou, o que você está fazendo? Está orando por quê? Aí ele, não, porque Deus me trouxe até aqui. Ele tem me dado força para estar aqui, vendendo a minha paçoca. E essa paçoca que eu levo alimento para minha casa. E eu tenho feito evangelismo aqui, vendendo essas paçocas. O cara virou e era evangélico. Assim, então, eu falei o seguinte: quanto que é a paçoca? 50 centavos. Ele falou assim: eu vou comprar a sua caixa. Quantas tem? Fez as contas? Toma aqui. Agora faz o seguinte: eu vou te devolver a sua caixa. Eu vou te comprar a caixa de novo e vou te devolver a caixa sobretudo no paçoca. Aquele cara veio, abraçou ele, orou por ele, falou tantas coisas para ele. Falou, cara, eu estava precisando de tanto. Foi a primeira quantidade que ele deu para comprar uma coisa lá em casa e Deus triplicou aquilo que eu precisava. E a gente às vezes tem tudo dentro de casa e está reclamando a Deus, pedindo a Deus que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso me trouxe assim. Deus não mostrou que eu tenho muita coisa hoje. Trouxe a memória de infância. E eu vejo Deus acrescentando cada dia mais. E eu vejo gente cheio de grato. Que possamos pensar que Deus tem cuidado muito de nós. Ele tem feito muito por nós nesse lugar. Ele tem transformado vidas aqui. Ele tem trazido pessoas que precisam estar aqui. De Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus. Nós precisamos dele. E Ele tem colocado cada um nesse lugar para exercer uma função nesse lugar. Possamos receber isso de Deus e colocarmos a nossa mão no arado e sermos gratos por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por mais que pensamos que precisamos de alguma coisa, e possamos lembrar que Ele já tem dado além daquilo que precisamos. Que nós creamos que na casa do nosso Pai não sou eu pessoa. Como já disse aqui, tem vida sendo transformada nesse lugar. Eu vejo, não só na minha vida, mas em muitas pessoas aqui, mudança, transformação, dedicação. Que Deus possa continuar fazendo, possamos entender que tudo que Deus nos dá é necessário. Possamos entender que somos capazes de executar aquilo que Ele nos dá. Que possamos levantar a nossa mão e dizer: eis-me aqui,
palavra de Deus diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Possamos abrir nossos corações, abraçarmos o nosso ministério e sermos gratos a Deus pela força que Deus dá. E que o nosso coração esteja atento para estar na casa do Senhor. A Bíblia também diz: compõe o caráter dos irmãos, vivam em comunhão. E essa igreja aqui tem uma diferença. A comunhão verdadeira. O amor verdadeiro. E possamos viver isso a cada dia mais e mais. Vamos louvar o Senhor, declarando que na casa de nosso Pai não estamos no poder. Aqui o céu enxerga, o choro, e o morto levanta para adorar a Deus.
Que o Senhor esteja no controle, Pai, de tudo em nossas vidas. Que a palavra que aqui for ministrada, Senhor, venha dos altos céus. Que o vídeo seja apenas instrumento, Pai, nesse lugar, a propagação da Tua palavra. E que os nossos corações estejam abertos, Pai, a receber aquilo que vem do Senhor. Assim te agradecemos, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu ia falar boa noite. Eu estou ansioso para o próximo culto. Não, deixa eu falar um negócio aqui. Tá? Que a minha filha me atrapalha. Perfeito. Agora eu vou chegar ao horário. Bom dia, igreja. Bom dia. Primeira coisa, algumas aplicações sobre o Cadu. Para quem não sabe, o Cadu está internado, né? Com hepatite. E como eu sabia que as pessoas iam perguntar bastante sobre ele hoje, eu falei para minha mãe. Essa noite ele está internado já, a minha tia passou um noite com ele, e agora de manhã o meu tio foi. A Chafaria tem um horário de troca de visita, eles são muito rigorosos com isso. E o Cadu está bem, né? Embora esteja com hepatite, ele já está sendo medicado, ele está com soro agora, porque ele está se tratando, né? Ele tem muita diarreia e tudo mais. E está melhor, graças a Deus. Tiraram o sangue dele para fazer uns exames, para descobrir um pouco mais sobre hepatite, né? Como, enfim, não sou médico, né? É sorologia, não entendo muito bem. E eu falei que ele está bem, porque ontem ele ligou para o meu irmão no aplicativo, né? Estava conversando de coisa online. Aí eu pedi para falar com ele. Aí ele falou: Vitor, quando eu voltar, eu vou querer alguma coisa no jogo que ele joga lá que custa R$120. Aí eu falei: você já tá bom, tá até me choquindo, então já tá bom o suficiente, volta para cá. Tá? Então o Cadu está bem, graças a Deus. Mas que a gente continua olhando por ele para que a melhor seja mais rápido. Irmãos, para começar, eu não me sentir estranho, porque é muito grande. Eu falo que a cada vez que o culto aumenta, é mais difícil de gravar o pastor. E o pastor às vezes saca a câmera para cá, sai para lá. Eu estava meio sumido, porque da última vez, eu prego uma vez por mês, né? Da última vez eu fugi, igual o João, o pastor estava olhando na minha cara aqui, porque o tema é muito pessoal, o tema veio de contra mim, mas não de uma maneira agradável, como o âmbito é, nem sempre é agradável. Mas eu me senti diretamente incomodado pelo tema. E aí eu falei, não, melhor não. E eu pedi o pastor me tirar, e foi no último almoço que quem pegou foi o Seba. E eu não estava, eu estava no almoço, mas aparentemente me disseram que foi muito abençoado. Então era para ele falar naquele dia, não era ele. Tá? Mas aí eu pensei que eu ia falar, eu sempre tento barganhar com Deus, mas não consigo, trouxe o tema de novo. Tá? E aí você pensa, de manhã, coisa tranquila, vamos falar de uma coisa legal. E o que eu tenho para dizer para os irmãos é não. E esse é o tema de hoje. O tema é não. Eu fiquei imaginando, eu vou botar no YouTube, vou botar título não, vou botar só não. Não, o pessoal fica pensando o que é. E aí, como eu sou muito repetitivo, eu gosto de sempre procurar a origem da palavra. E tem certas palavras, a gente fala tanto no nosso dia a dia, a gente não imagina o que ela significa. Hoje é tão óbvio pra gente que a gente não pensa nisso. Por exemplo, eu acabei de brincar ali com a minha senhora, que ela fala mais eu estou com fome do que eu te amo. Tanto que eu já escutei, a fome para mim já tem significado, tanto que eu ouço. Né? E o não é uma dessas palavras. Alguma vez alguém já parou para pensar por que a gente fala não? Não. Sim e não. Né? E aí, algumas coisas eu vim trazer aqui. Primeiramente, eu queria saber se alguma vez, quando você me responder como pastor, você já pediu alguma coisa e Deus disse não. Alguma vez? Aqui, bota para mim Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que herdam entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não as conseguem. Não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções,
essa versão está um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é não recebe porque pede mal. Né? E aí, agora voltando para o assunto, por que a gente fala não? O que é o não? O não vem do latim, que vem da palavra non, que é a junção de duas palavras, que é o nem e o se eu não me engano. O latim está interrogado. E o significado de não, o né gera meio que uma negativa e o é algum. Então, o não é como se fosse de jeito algum, de jeito maneira, de forma nenhuma. Né? O latim tem várias, às vezes uma palavra significa várias coisas. Então, quando você diz não para alguma coisa, você está dizendo de jeito nenhum. Né? Mais ou menos isso. Então, se o seu filho fala, se o Cadu fala, Vitor, eu quero um item de 120 reais no jogo, eu falo, de jeito nenhum. Né? E é assim que a gente vai. E aí, eu fui pesquisar, e aí que eu acho engraçado. Porque, pra gente, o não é tão comum, a palavra é tão fácil, tão simples de você falar, e a gente acha que é uma coisa boba. Mas eu pesquisando, eu achei um artigo científico de 50 páginas de uma mulher, deve ser um bom em letras, explicando os usos do nem e não, as negativas na nossa língua portuguesa. Um artigo científico sobre não. Né? Uma coisa que é tão boa pra gente. Eu vou embora. É um texto gigante que eu vou resumir. E aí, outras pesquisas que eu fiz disseram que algumas coisas são mais antigas do que a linguagem. Como, por exemplo, sim e não. Antes do homem aprender a falar, antes do homem criar a língua, ele já falava sim e não. Porque isso é extremamente importante para a sobrevivência. Né? Então, o homem das cavernas não falava, ele tinha que falar, aqui não tem água. Então, ele podia não ter uma língua falada, mas ele dizia, não. Sim, eu vou lançar a cabeça. O nosso gesto de lançar a cabeça é uma coisa lá no nosso primórdio. Né? E aí que tá. O não é uma coisa muito presente nas nossas vidas. E aí eu pergunto uma coisa para os irmãos. Mais uma vez. Tem alguma coisa no momento que vocês estão pedindo que Deus está dizendo não? Porque para mim tem. E a gente às vezes não entende por que Deus nos diz não. Não é legal hoje não. Né? E agora eu gostaria de alguns exemplos de nãos que Deus deu na Bíblia. Tá? Eu vou começar com Adão. E Gui, bota para mim Gênesis 2, 15 e 17. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Então, esse é o primeiro não que nós temos aqui. Né? Deus fala, não coma. Não coma, porque se você comer, certamente morrerá. Ou seja, de maneira nenhuma, coma desta fruta. Se comer, você certamente morrerá. Eu fico imaginando que o Deus falava com Adão. Eles tinham uma relação de proximidade. Foi o primeiro homem que Deus fez assumir essa semelhança. Eles tinham uma relação muito próxima. Deus via Adão de uma maneira absurda. Né? Eu lembro que quando a mãe tem filho, ela tem que dividir um amor. Era o único filho de Deus, era Adão. Então Deus tinha um cuidado gigante para Adão. E ele falou, ó, não come. E aí, mas acontece que o ser humano ele não lida bem com o não. Às vezes a gente recebe o não, mas a gente não quer receber o não. Então a gente vai lá e dá um jeito, né, de mexer no não e fazer com a nossa vontade de falar. Né? E aí o que acontece? Vem a Eva, come do fruto, dá para Adão, Adão come o fruto. Deus chega e fala, comeu do fruto que eu te dei? Eu falei que eu vou comer? Ele, não. Foi a mulher que me deu. A culpa foi dela. Né? E aí Deus tem que agir como ele prometeu que faria. Ele falou, olha, agora você está banido do jardim do Éden, você vai ter que trabalhar, etc., mulher depois de parto. Né? Então, o primeiro não ser cumprido na Bíblia, faz que a gente tem que andar em BRT e trem hoje. Tá? Você só anda em BRT e trem porque o homem não soube ouvir um não. Um sim, um não que ele tivesse respeitado, a gente não estava aqui hoje. Tá? Então, é basicamente isso. Adão, o primeiro homem, que era filho de Deus, a primeira criação, ouviu um não. Ou por uma posição. O próximo que eu quero falar é Moisés. E aí, para não ler o texto inteiro, vou passar um texto rápido. O povo, todo mundo já conhece, já conhece isso. O povo está andando no deserto, não tinha água, o povo estava se murmurando. Ai meu Deus do céu, Moisés me tirou do Egito para morrer aqui, que saudade de lá, que saudade do chicote. Né? Não era legal, nossa, a gente está passando fome.
26. 20, versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da terra. Para a tenda do encontro, se prostraram com o rosto na terra. E agora o Senhor desapareceu. O Senhor disse a Moisés: pega a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade e diante dela fale àquela rocha, à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então, Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para santificar a vida dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Então aí temos mais um não, né? E aí, como o pastor fala, também, eu gosto muito de viajar na palavra. Deus fala a Moisés, mas tem uma missão. Coisa boa. Vai chegar no povo, vai falar com a rocha e vai sair água. Deu uma chupeira, falando que vai lá e faz. Moisés já chega tocando terror. Ô rebelde! Eu tenho que tirar água daqui para você aprender? Bate na pedra. Ai, que isso aqui? Bate na pedra de novo. E a pedra sai água, porque nosso Deus é misericordioso. Mas olha como é que Moisés não soube fazer o que Deus falou que era fácil para ele. Mais uma vez, Moisés era uma pessoa muito próxima de Deus, né? Moisés falava com Deus diretamente. Mais um, né? E agora eu quero pular um pouquinho lá para Deuteronômio 32 e 48. Que é a continuação dessa história, né? Porque isso passa em algum momento, não é especificado em anos, mas a conclusão dessa história vai acontecer lá para frente. Naquele mesmo dia, contexto, essas são as últimas palavras de Moisés, né? E aí, naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo e Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, até 12 jardins como propriedade. Ali na montanha, a que você estiver subindo, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Or, e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá e em Cádiz, no deserto vizinho, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Bom, é isso aí, pessoal. E aí, eu fico imaginando, tem até uma piada que eu vi, é um humorista gospel. Ele falou que quando Deus fala uma coisa, ele coloca algumas coisas nele, na sua criação, que remete a ele. E ele fala sobre as mulheres. Ele fala: quem é que você conhece que quando você acha que está tudo bem, daqui a 20 anos, lembra de Meribá? Você esqueceu, né? Você não vai na terra. E Deus disse um não, mais uma vez, a Moisés. Moisés foi o homem que abriu o mar vermelho, Moisés liderou o povo de Israel, Moisés, por indisciplina, ouviu um não do Senhor. O próximo que eu vou falar é Davi. E essa história também é muito conhecida. Davi era o cara que matava gigantes, Davi foi um rei absurdo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não significa que Davi fosse uma pessoa perfeita, né? Só tem uma pessoa perfeita. E em algum momento, Davi estava lá, viu uma mulher, começou a mulher do próximo. Davi tinha um monte de esposa. Ele falou: não, aquela lá é especial. Ele vai, né? Ele adultera com aquela mulher. E aí depois ele vai e manda o seu marido para o fronte de batalha para morrer, para tomar a mulher de Urias. E aí, nesse momento, Deus, você pode escolher todo mundo. Você mata o marido, mas Deus, você não esconde. Ele manda Natan, o profeta, e ele vai falar com Davi. E aí ele fala o seguinte: Davi, imagina um negócio aqui. Tinha um homem pobre e um homem rico. Tá? O homem rico tinha tudo. Mas aí o homem pobre tinha uma coisa só, tinha só uma cabeça de gado. Mas aí o homem rico vai lá, cobiça essa cabeça de gado, vai lá, toma e pega pra ele. Davi fala: isso é um absurdo.
a ira de Deus tem que cair sobre essa pessoa. Não fala, então, essa pessoa é você. E a ira de Deus vai cair sobre você. Bota para mim aqui. 2 Samuel 12, 10. E aí, isso é Deus falando para Davi. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor da sua própria casa. Não, assim diz o Senhor. A sua própria casa darei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo a você, que deitará com elas em pleno dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei de toda Israel em pleno dia. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que com seu filho insultou o seu filho que acaba de nascer morrerá. Esse era o filho do adultério. Esse era o filho de Davi com Betseba, né? Então, eu não vou entrar nos detalhes sobre essa profecia, mas, enfim, o Davi vai ter sua mulher tomada por um dos seus filhos, né? Então vai ser uma coisa muito estranha que é plano para manga para outro dia. Mas, ele tinha acabado de ter um filho com Betseba e Deus fala: você não vai morrer, mas seu filho morrerá. E aí fala que Davi orou, Davi jejuou, Davi não saía do quarto. As pessoas tinham medo de falar com Davi, os seus servos iam lá, tentavam falar com Davi, ele não comia e não adiantou. Deus vai lá e leva o filho de Davi. Então, mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, o cara que derrotou gigantes, e também recebeu uma punição, porque ouviu o nome de Deus. E ele diz todos os dias. O próximo é para falar de Paulo, também é uma história muito famosa. Bota para mim, Gui, 2 Coríntios 2, 7. Mais ou menos no contexto. Nesse contexto, esse é o texto do espinho na carne, para quem conhece. Paulo está falando. Paulo está falando sobre uma visão que ele teve, uma visão de graça, né, que ele seria arrebatado e tudo mais. Então, ele fala que ele estava começando a se sentir demais. Ele fala: eu estava me achando demais, porque eu vi muitas coisas que ele mostrou e estava começando a subir a soberba. E isso é só com Paulo, a gente tem isso. A gente não é soberbo. E Paulo estava começando a ficar soberbo, e aí ele chega. Mas enfim, Deus fala que. Paulo fala que Deus deu para ele um espinho na carne. Que não é especificado, mas é alguma doença, algum mal, alguma coisa que acometia Paulo. Paulo caiu 3 vezes para que Deus retire aquele espinho da carne dele. E Deus fala: não, a minha graça é baixa. Na minha fraqueza, você vai ficar mais forte. Então, Paulo ouviu um não que foi um pouco diferente. Foi um não para ensinar. Né? Foi um não que assim: olha só, você está se achando demais, vou tirar isso aqui e a sua graça é embaixo. E aí que o Paulo fala: eu louvo nos tempos difíceis, e que é assim que eu vou ficar forte e assim vai afundar com a paz que eu quero ter de mim. Né? E aí você vê que nem Paulo escapou. Paulo, um grande missionário, um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, um homem plantador de igreja, um doutrinador, ouviu o nome de Deus. E aí, eu queria mostrar um vídeo. Não, é você. Gui, bota para o meu vídeo. Dá esse trabalho. É só clicar aqui e dá para automático, eu acho. Eu espero. Ele é um vídeo curtinho, tá? No Instagram, então vai ficar meio pé, mas espero que dê para ver. Ele tem som, não é muito importante, mas ele tem som. Todo mundo tá vendo? Aí esse vídeo é curtinho, tá? E eu achei muito o nome do vídeo. O
Mas aí, assim como o pastor sempre fala, você que é pai, você que é mãe, você não diz sim para tudo que seu filho pede. Porque senão ele vai ficar mal acostumado. Certo? Mas aí que vem a parte curiosa do texto, que foi a parte que me afrontou. A gente dá um monte de, Deus dá um monte de não. Mas e os não que você tem dado a Deus todo dia? Aí você está pensando, não, eu não digo não. Eu não digo não para Deus, jamais disse não para Deus. Aquele tal de Jonas, nossa, aquele cara é um salafrário, né? Deus falou com ele, ele só fugiu. Mas eu te digo que a gente diz não todos os dias, a gente só não percebe. Né? Mas como eu falei, o não é só palavra, não tem todo um conceito. E aí, tem quando a gente não lê a Bíblia. Quando a gente não lê a Bíblia, bota para mim, né? 2 Timóteo 3,16. Quando não lemos a Bíblia, é como se estivesse dizendo, não quero ouvir a sua voz. Não preciso ouvir a sua voz. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura é útil para aprender, para repreender e para quem seja útil a boa obra. Quando a gente não está lendo a Escritura, a gente está dizendo não a tudo isso. A gente está dizendo não, eu não preciso, não quero fazer sua obra. Tá? Quando não oramos, olha para mim Filipenses 4:6. Quando não oramos, é como se a gente dissesse, não preciso do seu cuidado. Tá? Porque Filipenses diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que segue todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem que orar. Quem sabe a gente tem que orar? Chega aí, a gente desceu da igreja. Então, quando a gente não ora, a gente está dizendo não a Deus. Eu não preciso orar, eu não preciso falar assim. Quando não congregamos, bota para mim Hebreus 10:23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. Importemos uns com os outros para nos incentivarmos no amor e as boas obras. E não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm aproximar-se do dia. Ou seja, quando a gente não congrega, a gente está dizendo não preciso da sua família. Então a gente diz não todo dia, a gente só não percebe. E foi essa parte que me atingiu. Eu comecei o ano com a meta de ler a Bíblia inteira. Eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. E eu cheguei a incrível marca de não chegar nem na metade do Novo Testamento. Eu comecei com o Novo Testamento, até que eu li primeiro que eu em algum momento eu fui perdendo gás. Eu lia todo dia 3, 4, 5 capítulos, e aí vai diminuindo ao ponto que você não lê mais nada. Né? Então eu estava todo dia dizendo a Deus, eu não preciso disso, eu não quero isso. E aí que tá, Vitor, você não tem tempo. Eu tinha tempo. Eu fiz um monte de outras coisas. Nesse meio tempo eu joguei videogame, eu saí, eu deitei, eu comi, eu fiz um monte de coisas, então tempo eu tinha, eu só não fiz. Muitas vezes a gente fica se escondendo atrás de barreiras, de algumas coisas, não, às vezes você só não está fazendo. Eu vi que eu estava orando menos, né? Então eu estava só dizendo, eu não preciso do seu cuidado. Por que eu estava orando menos? É basicamente isso. Tá? Eu estou dizendo isso por mim, mas talvez os irmãos também se identifiquem com isso. Quando a gente está negando a Deus de maneira indireta. Né? E uma reflexão sobre a parte de não congregar, eu falei sobre o dia que é taxado, agora eu vou perguntar para mensageiros e para a igreja. Né? Eu falei outro dia, gente, façam o trabalho de Deus, façam a boa obra, mas se vocês não fizerem, alguém vai fazer. Deus não precisa de mim, eu não preciso de você, Deus não precisa de ninguém. Mas a gente tem a honra de trabalhar na obra de Deus. E se a gente não fizer, alguém vai fazer. A Bíblia fala que se a gente não está lá, as pedras vão. A criação vai louvar o Senhor. Então se a gente não fizer, alguém vai. Então eu falo para os meninos, se vocês não tiverem afim, hoje eu não posso ir. Eu não posso, eu não quero. Tá? E se vocês não vierem, vai vir mais gente. Se eu não vier, vai vir outro conselheiro, vai vir outro líder. Assim como o pastor, se o pastor não quiser, vai vir outro pastor. Deus não deixa a obra dele parar. E Deus não vai deixar a obra dele parar. A gente tem que aproveitar a nossa mocidade, como diz o texto bíblico, e fazer as boas obras. Porque se Deus quiser, é
não aceita Jesus como seu Salvador. Esse é o maior não que você pode dizer. E esse como é o maior não, ele tem a maior punição de todos. O afastamento eterno de Deus. Olha para mim, Mateus 10, 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos padrões. Todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também me negarei diante do meu Pai que está no céu. Acabou por aí. Então, a Bíblia é bem clara com a gente. Se a gente negar Jesus, Jesus vai negar a gente. Isso é óbvio, está claro. Tá? Então, que a gente possa cada dia mais fugir dos não que dá para Deus. Deus é tão bondoso com a gente, Deus nos dá tanta misericórdia, como isso, eu falo que tem as coincidências, né? São as coisas que se conectam entre nós. Deus nos dá tanto, Deus tem feito tanto por nós, e mesmo assim a gente está reclamando do não que Ele deu. Às vezes fala assim, nossa, eu queria tanto aquilo, essa hora está cheia de coisas, né? Deus nos diz não, às vezes uma ou duas coisas. E Ele esquece todos os sims que Ele deu para a gente. A gente esquece as coisas que Ele fez pela gente, da salvação que Ele nos deu, dos ensinamentos que Ele nos passa todos os dias e a gente seguir a Bíblia. Então, os não são limitadores. Os não são lições que a gente tem que aprender a tomar. Sobrevivência. Então, eu cheguei aqui. Os nãos de Deus não são limites. São oportunidades de viver de maneira segura e abençoada. Então, que a cada dia, nós da igreja, possamos aprender a viver sobre o não. Nem tudo que a gente vai pedir vai ser sim. Tá? Mas que a gente possa aprender com os nãos e evitar dizer não. Esse que a gente vai falar hoje, oremos. Tá bom? Seu Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade de falar sobre essa palavra. Obrigado por eu estar mais um dia na sua presença. Obrigado por eu respirar que o Senhor me deu hoje, pela salvação. Eu quero pedir especialmente pela vida do Cadu, que está hoje hospitalizado, que graças a Deus está melhor. Que o Senhor venha trazer para ele toda a segurança, toda a paz, toda a saúde que ele precisa para estar aqui com a gente mais um dia. Em breve ele estará aqui conosco. Abençoe a igreja agora, abençoe a comida que comeremos. Obrigado pelos dons que o Senhor nos dá. E nos ensine, Senhor, a viver com o não. E a pedir melhor para nós. Faça o que nós possamos voltar para o Senhor. Eu vos peço a Deus, em nome de Jesus. Obrigado mesmo. Deus continue te abençoando, te usando. Graças e paz, igreja. Amém. Bom dia, que alegria. Deus está tão alegre, está tão feliz que esqueceu tudo. O pastor não esquece, não. Amém? E a gente vai entrar no momento de dízimos e oferta agora. Nós também vamos estar louvando e encerrando o culto. Se você veio preparado, fique à vontade. Mas eu já vou orar pelos dízimos. Já vou orar pelos dízimos. Pastor, eu vou. Não. O dízimo começa no nosso coração. Você prepara o que você vai colocar. E independente da parte financeira, você vai estar colocando agora o teu coração, a tua vida, a tua família, tudo que você tem diante do Senhor. Amém? Vou pegar o guia aí, uma pegadinha agora, que já colocou. Coloca Mateus 5,37. O Vitor vai chegar lá. O Vitor vai chegar lá. Mateus 5,37. E você falou sobre Jesus, e o Jesus vai dizer: quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja realmente não. O que passa disso vem do maligno. E é fechado. Fechado. Isso é a palavra de Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas, Jesus fala isso por causa das pessoas querem fazer promessas. Promessas de bolo. Promessas de bolo. O crente não faz promessa. Se o crente falou que sim, pode contar que ele vai honrar o sim dele. E se o crente falou que não, é não também. O que passa disso é procedência do maligno. Que palavra, Vitor? Que palavra? Deixa eu discutir usando. Que a gente possa viver esse evangelho de Jesus. Quando dissermos sim, no ministério, em qualquer local de trabalho, que a gente possa honrar o sim. Ele falou, ele é fantástico, irmãos. Eu
falei sim, tem ali a Bíblia e não estou lendo. Mas é esse o servo de Deus que Deus quer. Porque ele reconheceu o seu erro. E quando você reconhece, você pode contornar e corrigir. E fazer o que agrada a Deus. Porque errar, quem não errou aqui? Todos nós erramos. Mas reconhecer o erro e persistir firme, olhando para Jesus, é isso que ele quer de cada um de nós. Vou te convidar a inclinar a sua cabeça, nós vamos orar pelos dízimos. Antes veio o livro do gasofilato, porque Deus já colocou no teu coração, e hoje a gente faz tudo, mesmo com Pix, mas não é sobre dinheiro. Eu quero que você coloque a sua vida, a sua família, tudo que você tem, tudo agora diante de Deus, sua casa, seu carro, tudo que tem na sua casa, porque foi Deus que te sustentou e te deu condições. Você vai agora nesse momento, colocando diante de Deus, com gratidão. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e agradecido seja o teu nome. Pai, te damos sim, Senhor, declaramos sim, ó Pai, para todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Senhor. Ó Pai, nos dê sabedoria para enxergar, ó Pai, conforme o teu servo falou no começo do culto, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado em nossa vida. Pai querido, todos os bens, que possamos ser um povo agradecido por tudo que temos. E nesse momento, te agradecemos pela nossa casa, pelos bens que possuímos, Senhor. Pai querido, mas acima de tudo, te agradecemos pela nossa vida e pela nossa salvação, pela nossa eternidade contigo, Senhor, que já começamos a viver aqui. A nossa eternidade começou quando aceitamos Jesus, teu Filho amado. Pai, nos tornamos eternos em teus braços, Senhor. Muito obrigado. Ó Pai querido, viver nessa eternidade, tudo que temos, todas as coisas, todas, materiais, ó Pai querido, familiares, todas pertencem a Ti. Por isso entregamos a nossa vida diante do Teu altar. Entregamos, Senhor, a nossa família, a nossa casa, e tudo, todos os bens que temos diante do Teu altar. Te agradecendo e engrandecendo o Teu nome, reconhecendo que tudo que temos foi o Senhor que nos concedeu. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. E quanto ao dízimo que entra na Tua casa, nos dê sabedoria, Senhor. A diretoria, o pastor, a administrar da maneira, Senhor, que não agrade a nós, mas que agrade a Ti. Porque muitas vezes queremos fazer da nossa maneira, mas a nossa maneira é falha, mas a Sua, Pai, ela é perfeita. Nos ensina, Senhor, a administrar tudo aquilo que é Deus, os nossos bens financeiros, mas também as nossas vidas. E possamos dizer todos os dias, sim, para o Senhor. Obrigado por tudo. Te oramos agradecidos. Em nome de